Olá, hoje eu gostaria de falar a você sobre um assunto muito importante na Bíblia, mas também é passível de interpretações equivocadas. Eu quero falar um pouquinho sobre a marca da besta mencionada em Apocalipse, capítulo 13. Vou ler para você o que está em Apocalipse, capítulo 13, versos 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Num outro vídeo, você poderá ver aqui no link abaixo, eu expliquei que ter a marca da besta na mão direita ou na fronte, de acordo com Apocalipse 22, verso 4, significa refletir o caráter. Então, assim como os justos terão o nome de Deus escritos na testa, de acordo com Apocalipse 22, 4, os que aceitarem a marca da besta vão refletir o caráter da besta na sua vida, no seu interior e nas suas mãos, simbolizado pela ação, nas suas ações, simbolizado pela marca na mão. Então, você pode ver o outro vídeo onde eu detalho um pouquinho mais sobre isso. O que eu queria me deter aqui agora é o seguinte, nós não podemos pensar que a marca da besta seja simplesmente um microchip por alguns motivos. Primeiro, a tecnologia avançou muito. Nós não precisamos ser identificados por microchips. Nós podemos ser identificados hoje pela íris, pelas impressões digitais. Se você tem um token, para você acessar sua conta bancária, você nem precisa digitar mais a senha. Você colocou o seu dedo, a sua impressão digital, pronto, já sabe que é você. Então, nós não temos que nos preocuparmos com a forma como o poder representado pela besta irá identificar quem pertence à besta e quem não pertence, porque isso cabe ao futuro, ok? Em alguns momentos, alguns autores talvez tenham falado em chip, em outras coisas mais, mas não é mais o momento. A tecnologia avança, então você e eu não devemos nos preocuparmos com detalhes. Qual é a ênfase de Apocalipse 13? A ênfase é a seguinte, dois poderes, um político e um religioso e um político, com a orientação de Satanás, se unirão para obrigar os cristãos e as pessoas do mundo todo a aceitarem uma falsa adoração. Então essa é a ênfase. A ênfase é um conflito entre Deus e Satanás, entre a verdadeira e a falsa adoração. E como que ocorrerá este conflito? Quando estudamos Apocalipse 13, percebemos que um poder político e religioso se une para formar essa imagem à besta, ou seja, há uma falsa adoração. No capítulo 14 de Apocalipse aprendemos que devemos levar o evangelho para as pessoas e avisá-las contra a falsa adoração. E aí, quando nós estudamos também o capítulo 15 e 16 do Apocalipse, vemos que Deus deu 3 avisos em Apocalipse 14, junto com o Evangelho Eterno, para que as pessoas não aceitem a marca da besta e não sofram as pragas, que serão os 7 últimos juízos de Deus pouco antes da volta de Cristo. Quando você leva em conta o método historicista de interpretação, você chega à conclusão de que os dois poderes representados em Apocalipse 13, a primeira besta ou o primeiro animal refere-se a Roma papal e o segundo aos Estados Unidos da América. Quando acontecer esta união entre papado, Estados Unidos, protestantismo e todas as religiões se unirem em pontos em comuns, isso vai preparar o caminho para o estabelecimento do decreto que obrigará os cristãos a aceitarem um falso dia de guarda. Você pode estar pensando, esse é mais um bobo falando uma asneira que não tem nada a ver. Antes de você chegar a essa conclusão, eu lhe convido a usar o método historicista de interpretação e a ler alguns livros importantíssimos que dão a base bíblica e histórica para essa interpretação.
Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, links desses livros, nos quais você poderá se aprofundar ainda mais. Agora, eu tenho uma outra informação importante para você. Você sabia que em 1885, a escritora Ellen White já falava que haveria uma união entre catolicismo e protestantismo? E que isso prepararia os eventos históricos de Apocalipse 13? Que interessante, eu estou gravando esse vídeo em 2017. Em 1885, quando ela disse isso aqui foi motivo de zombaria, porque havia um antagonismo entre catolicismo e protestantismo que quem leu essa citação de Ellen White e não acreditava que ela tinha inspiração, ridicularizou-a. Impossível o catolicismo se unir com o protestantismo. Só que ela escreveu no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 451, escreveu em 1885. Olha o que ela escreveu. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por uma influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Não é exatamente isso que está acontecendo? Já estão falando em acabar com a reforma, ou seja, o sangue derramado pelos mártires, tudo o que Lutero fez para os protestantes hoje, para uma boa parte, parece que não tem importância mais. O mais importante é fazer parte do ecumenismo do que manter-se fiel às verdades bíblicas. Eu não estou falando contra o bom ecumenismo. O bom ecumenismo é quando irmãos de todas as igrejas se unem para estudar as verdades bíblicas e aceitar essas verdades bíblicas. O bom ecumenismo ocorre quando os irmãos de todas as igrejas se unem para poder fazer o bem ao próximo e aliviar a dor da humanidade. Mas o mau ecumenismo profetizado por Ellen White fala de uma união, fala do protestantismo estendendo os braços para o catolicismo e ao espiritismo, porque partilham da mesma crença na imortalidade da alma, e esta tríplice aliança ajudará os Estados Unidos a implantar esse decreto dominical, uma falsa adoração a Deus, como profetizado em Apocalipse 13. Não estou dizendo, meu irmão, que por você guardar o domingo você tem a marca da besta, nada disso. Veja bem, isso é um evento futuro. Hoje, tem muitos irmãos que guardam domingo e são muito mais fiéis a Jesus do que muitos que guardam sábado. Então Deus não avalia isso, não é um dia em questão. O detalhe é a fidelidade a Jesus, o amor a Jesus. E no fim dos tempos, quando for dado esse decreto, quando houver essa união de protestantismo, catolicismo e espiritismo em pontos incomuns, ou seja, observância do domingo e imortalidade natural da alma, quando esses poderes se unirem politicamente com os Estados Unidos, aí sim você e eu teremos que tomar uma decisão. Adoraremos a Deus no seu verdadeiro dia de repouso, demonstrando que Ele é o soberano, ou adoraremos a um dia de repouso estabelecido pelo ser humano, mostrando que o ser humano é mais soberano. Então veja, o grande conflito cósmico envolve coisas muito mais sérias, coisas muito mais importantes do que certas coisas que têm sido ditas por aí na internet. Então estude esse assunto, veja aqui abaixo os links onde você poderá conhecer livros com base bíblica e histórica para essa interpretação. Para finalizar, eu quero responder uma pergunta muito comum. O que Apocalipse 13, 16 e 17 quer dizer quando afirma que as pessoas não poderão comprar e nem vender? Na Idade Média, havia o edito de excomunhão. Quando a pessoa era excomungada da igreja, ela não podia comprar e nem vender, ou seja, ela era excluída das atividades sociais e também comerciais, obviamente. Nós cremos, com base na história e na interpretação historicista, que isso vai repetir-se no fim dos tempos. Quando for dado esse decreto que eu falei para você, só poderá
estar incluído na sociedade, realizando suas atividades comerciais normais, quem realmente aceitar a autoridade do poder representado pela besta. Então é algo muito mais amplo, né? Envolve uma exclusão social, uma exclusão religiosa, né? Envolve, obviamente, uma conspiração. E, obviamente, terá uma tecnologia muito mais ampla para identificar quem realmente fará parte, não é, deste poder antagônico que se oporá às verdades de Deus. Aceitemos o texto bíblico como ele é, usando o método historicista, não vá além na imaginação daquilo que o texto realmente pode fornecer. Do contrário, você interpretará de forma equivocada, você se frustrará, porque você não verá o cumprimento daquilo que você pensou que era. Estude a Bíblia certinho, com as regras devidas de interpretação, e com certeza você vai ser recompensado com um grande conhecimento. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você quer ver no céu. Todas as pessoas a quem você quer informar sobre isso, compartilhe. E eu desejo que Deus te abençoe, que a sua caminhada cristã seja uma constante, e que sua caminhada cristã se desenvolva constantemente.